Olá, virginianos! Olá, virginianas! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão por estar de volta. Virginianos, hoje eu vou fazer uma leitura para vocês, intuitiva, coletiva, para o mês de dezembro de 2025. Uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento. Combinado, virginianos? Já te convido a respirar fundo. Trazer corpo, mente e espírito para o aqui e para o agora, para que a gente possa se conectar com a nossa espiritualidade, com a nossa intuição, com presença, intenção, e entender, de fato, qual é uma mensagem importante que vai ressoar com o nosso dezembro, com dezembro de 2025 para cada um de vocês. Bora lá? Espiritualidade, energia geral para o mês de dezembro, para o signo de Virgem. Uma carta, por favor. Queria virar e não virou, olha isso! A carta do Sol. Vamos ver. É muito daquilo, né? Mesmo sem saber, mesmo sem vê-lo todos os dias, o Sol ainda está lá. Um momento de esperança, um momento de esperança, né? O 7 de ouros com a carta do Papa. O momento de confiar. O momento, dezembro virginiano, pede um momento de você confiar, principalmente naquilo que você faz, sabe? Principalmente em você. Principalmente que existe algo que te protege especificamente, sabe? Primeiro, que você não anda só. Segundo, que existe um motivo, existe uma mensagem que só você pode entregar. Existe um propósito, existe um despertar, existe uma missão que só você pode fazer, sabe? E essa missão, muitas vezes, ela pode ser, sim, no mundo, né? Você falando para muitas pessoas, a sua história de vida sendo exemplo para algumas pessoas, sendo motivo de superação, motivo de resiliência, sabe? Quando você, mesmo na dificuldade, segue persistindo ali. E isso pode ser a grande escala, como eu disse, mas também pode ser dentro da sua casa, dentro da sua família, para os seus pais, para os seus filhos, para os seus irmãos, para pessoas, para o seu círculo de amigos, sabe? Você sendo inspiração, você sendo... Mas aqui é uma inspiração, é um exemplo de fé, digamos assim, sabe? Você sendo exemplo de perseverança, de que acreditou, de que confiou, que existe um propósito com a sua vida e com a sua história. O que você vive e o que você viveu não é simplesmente algo que é... Você não tem uma vida parecida com as outras pessoas, entende? Existe aqui porque o Papa, ele carrega algo que só ele tem, né? É uma energia onde ele traz uma mensagem específica que atinge muitas pessoas, mas é uma mensagem que, se fosse um outro Papa, por exemplo, não seria a mesma, entende? Pode ser similar, mas não seria a mesma. E aqui é muito isso, autenticidade e fé na sua história de vida. Fé e crença no seu propósito. O que é propósito? É aquilo que você faz com amor, com sentir, com compaixão, digamos assim, que preenche a si mesmo em um ponto tão autêntico que transborda e também reflete nas outras pessoas. Para você viver isso, né, que é o que você busca tanto viver, é importante entender que nem sempre o nosso propósito vai se manifestar na hora que a gente acha que deveria, entende? Por quê? Porque uma coisa muito estruturada, uma coisa muito a ponto de transbordar, ela muitas vezes leva tempo, né? E aqui é muito isso, você está se preenchendo, plantando em si mesmo, dando um passo de cada vez, e está completamente certo, completamente vivendo aquilo que é preciso ser vivido, entende? Dezembro pede, focando especificamente para dezembro pede clareza e entendimento e objetividade,
sabe? É um pouco mais de racionalidade. É aquele momento, virginiano, aonde eu vou tomar a decisão, mesmo sendo difícil, mesmo não sendo a que todo mundo acha que é a melhor para mim, eu vou tomar aquela decisão que eu acredito, sabe? Às vezes, por exemplo, eu li um negócio que me veio muito agora, né? E aí perguntam para uma pessoa, por que você é uma pessoa bonita, inteligente, é, tem experiência profissional, tem sabedoria, tem estruturação emocional, por que você ainda está solteiro? Por que você ainda não se deu bem na vida, né? No sentido de matéria, no sentido das pessoas que estão ao seu redor? Por que o sucesso não chegou para você ainda? E a pessoa respondeu, o que é sucesso para você? Né? Porque, tipo assim, aquela pessoa, depois ela explica, eu já poderia sim ter conquistado muitas outras coisas em relação à matéria, só que eu tenho valores que não estão associados a essa conquista rápida, a essa conquista, por exemplo, de que vai aproveitar vai aproveitar de outras pessoas ou que vai usufruir de coisas, sabe, para alcançar rapidamente algum sucesso assim, para alimentar um ego, para alimentar uma posição social apenas. Aqui eu estou falando com pessoas que, além de uma guiança divina, têm uma estruturação material de entender que o que é seu, chega no momento que é para ser seu e que ninguém no mundo tira aquilo que é para ser seu. Se ainda não chegou da forma como você espera, é porque existe um preenchimento, existe um plantar, existe uma estruturação de construir algo que seja tão seu que ninguém seja capaz de tirar. Entende? Porque, por exemplo, se alguém te coloca, se você quer crescer rápido, né, na vida, e, por exemplo, essa pessoa tem o dinheiro que eu preciso para fazer isso, eu vou me aproximar dessa pessoa como um oportunista mesmo, né? Vou me aproximar aqui, vou fazer isso acontecer para ter isso mais rápido, para atingir isso. Aqui eu não estou falando com esse tipo de pessoas, entende? Eu estou falando com pessoas por quê? Porque se você se aproxima dessa pessoa e essa pessoa te dá o dinheiro, quem te dá isso também te tira isso. Entende? Se alguém constrói um palco para você subir e fazer o seu sucesso, alguém que construiu esse palco também pode vir, pode tirar esse palco. E aí você acaba ficando a Deus dará, né? Em muitos momentos. E é isso que acontece. Por exemplo, casei com essa pessoa, fiquei ali dependente o tempo inteiro, né, de muitas coisas, e agora já não quero mais estar com essa pessoa não quer estar mais comigo, e eu não sei o que fazer da minha vida, porque eu não tenho mais estrutura, não desenvolvi pessoalmente, e aqui não é sobre isso. Aqui é você buscando se estruturar de si mesmo e criando o próprio palco da própria vida, sabe? E quando você cria o próprio palco, pode demorar um pouquinho mais, mas é você apenas a única pessoa responsável por tirar esse palco de si mesmo, entende? E não se preocupe, porque aqui tem muito uma questão de que as pessoas elas podem não te apoiar fisicamente, materialmente, mas elas não estão ignorando a sua jornada, digamos assim. Mesmo que disfarçadamente, mesmo que de esquina, sabe, ali de canto, elas estão olhando aquilo que você está construindo e elas estão vendo o potencial que você tem. Muita gente só não dá aquele apoio, só não dá aquele incentivo, porque isso vai fazer com que você atinja isso de uma forma mais rápida, que acaba gerando distanciamento, tá? Não é que a pessoa muitas vezes não quer te ver grande, ela não quer te ver longe, né? Não é que esse trabalho não quer te ver crescendo ainda mais, é que não quer perder você, né? Não quer perder a sua contribuição, tá? Mas lembre-se que você tem um potencial, você tem algo que é seu, e dezembro vem pedir autenticidade para isso, tá? E lembra de viver com um pouco mais de prazer, de emoção, de experienciar as coisas, sabe? Viver com simplicidade, mas no nível de profundidade maior. Por exemplo, se eu estou indo para o trabalho no mesmo caminho, procure fazer um caminho diferente e olhar o que tem nos outros caminhos. Às vezes, nesse outro caminho, você vai ver, estamos contratando, ou então estamos alugando casa, ou então estamos vendendo essa casa. E aí você começa a enxergar as possibilidades que você tem de crescer, sabe? Às vezes é uma placa de aluga-se que te traz a ideia, eu mereço algo melhor do que eu tenho, sabe? Mesmo que eu vou sair ali da onde que eu tô com os meus pais ou que eu tô com esse nicho de amigos, com essa família, eu sei que eu mereço isso. Então eu acabo criando oportunidades e criando espaços para viver coisas novas mais alinhadas com o meu merecimento.
E dezembro te pede isso, pede um pouco mais de olhar as coisas ao seu redor com esse olhar, de que crie espaço, que crie oportunidades, sabe? Às vezes coloque aí, se você quer ter uma casa própria, você já entendeu qual é a casa de fato que você quer ter, sabe? Mesmo que seja no futuro, qual é o que eu quero ter? O que você quer ter, saber o que você quer ter aqui é muito importante, tá? Para te direcionar, para a vida poder te direcionar para isso. Porque aqui pode ter uma questão também de plantei aquilo que eu gostaria de vivenciar, isso não aconteceu e eu acabo voltando. Então, de fato, será que você queria vivenciar isso? Na primeira dificuldade você abriu mão, sabe? Será que você queria mesmo viver esse relacionamento? Será que essa era a mesma pessoa? Se na primeira oportunidade, na primeira bagunça ali, no primeiro conflito, você entendeu que não era isso? Bom, talvez não era isso, tá? E a espiritualidade que pede, estruture autenticidade, estruture você, para que você de fato entenda e crie algo que seja maior do que os medos, maior do que as coisas pequenas que vão acontecer no meio do caminho, que você continue persistindo, tá? Apareceu aqui para mim o número 1111. Pode ser uma mensagem complementar. Me deixe saber aqui nos comentários se ressoou com você essa introdução geral. Vamos ver aqui o que mais? Muitas cartas. Uma só, por favor. Olha isso! Quando eu virei muitas cartas, né, a carta que tinha virado para cima era essa, era o 5 de copas. Que voltou, né, no fundo do deck. Não adianta. Quando uma carta quer vir, ela vem. Virginiano, olha isso! A gente tem a carta da força invertida, o 6 de paus e o 10 de ouros. E no fundo do deck o 5 de copas. Essas duas cartas, né, junto com a carta do sol, são as cartas, e a carta do 2 de copas, são as cartas mais queridas, né, do tarô. O 6 de paus, ele traz sucesso, e aqui ele veio diretamente na sua área profissional, ou seja, você atingindo um lugar de sucesso pessoal, né? Aqui a gente tem algo que é pessoal. A carta do 6 de paus com a carta do Papa. É algo pessoal, é um sucesso pessoal que traz transbordamento futuro. Então, assim, é um sucesso, por exemplo, comecei um canal no YouTube e tenho, sei lá, 1000 inscritos. Sabe aquele sucesso de bater 1000 inscritos, os primeiros 1000 inscritos? Para as outras pessoas é algo simples, é algo tipo, ok, 1000, né? Não é 1 milhão, é 1000. Mas para quem está construindo, sabe a importância desses 1000, sabe? Sabe a importância desse 1 mais 1 que fez chegar no 1000. Sabe o trabalho, o esforço, a dedicação que você teve para chegar nesse 1000. Entende? Então aqui é um sucesso relacionado a isso, um sucesso pessoal. É algo que você conquista. Aqui pede muito uma questão de boca calada, tá? Porque muitas vezes você acaba sendo desmotivado pela outra pessoa que não vai conseguir enxergar todo esse sucesso nessa conquista. Pode ser um aumento de salário, pode ser uma promoção, ou então mesmo até mesmo um acreditar, né? Você teve uma demanda a mais no seu trabalho, te deram uma responsabilidade a mais que antes só uma pessoa com um outro nível de conhecimento poderia fazer. Agora eles já acreditam que você tem esse nível de conhecimento, então você começa a adquirir um pouco mais desse novo acesso, ou então se aproximar de pessoas da alta gerência, digamos assim, tá? Que para as outras pessoas pode ser tipo aquela pessoa lá, sabe aquela risadinha? Mas para você, você sabe a importância disso, porque você não está focado apenas aqui. É isso, é uma semente que você planta que você sabe que vai dar fruto, sabe? É um trabalho que pode exigir dedicação, né? A gente tem aqui trabalho, o 7 de ouros ele traz essa questão de plantar, de ter paciência, de acreditar na colheita, mas é algo que você sabe que traz frutos. Sabe, a sua intuição para você mesmo sabe que é um preenchimento que traz transbordamento, digamos assim. Não é um preenchimento de um lugar vazio, sabe, daquele buraco sem fundo. Uma única questão aqui, a gente tem a carta da força, mas a carta da força é invertida. É muito de não tenha pressa, sabe? Não tenha pressa para atingir esse 10 de ouros, né? O 10 de ouros ele está na mesa. O 10 de ouros é a grande estruturação, é a grande
realização, é a grande conquista, sabe? É a carta da família feliz, é a carta de você entendendo que o que você constrói é muito maior do que as pequenas coisinhas que te aparecem pela vida. E dezembro traz isso. Você olhando para as coisas pela grande figura. Se eu estou nesse trabalho, se eu estou com essa pessoa, se eu quero um novo relacionamento, se eu estou me... É o porquê que eu quero, é o para quê que eu quero, sabe? Não é como eu vou fazer isso dar certo, mas eu enxergo que existe algo maior, existe um propósito maior. Se eu quero um relacionamento, esse relacionamento é mais para fazer com que eu me sinta parte de amor, de um companheirismo, de me sentir amado, de me sentir amada, sabe? Não é simplesmente para ter uma pessoa, para ter uma relação ali rasa ou superficial, entende? Existe uma profundidade maior. E essas coisas mais profundas, muitas vezes não vem no tempo... Por exemplo, a outra pessoa conseguiu um trabalho, rápido, mas às vezes não é o trabalho que está bem alinhado com o propósito de alma dela. Sabe? Às vezes pode ser, mas às vezes é um tempo diferente, é um tempo... Aqui não pode ter comparação, tá? É muito sobre... A carta da força é você dominando o seu próprio leão, dominando os seus próprios instintos e se conhecendo. É uma carta que traz empoderamento, mas baseado em você. Toda vez que você buscar por comparação, você vai acabar perdendo tempo. Toda vez que você buscar seguir um caminho ou uma jornada que não é a sua jornada, você vai acabar perdendo tempo, tá? Eu estou fazendo isso porque aquela pessoa fez isso e deu super certo, foi um super sucesso. Dezembro não é um mês de fazer aquilo que você acredita que é um sucesso na vida do outro. É aquilo que você acredita que é um sucesso para você. Mesmo que não traga Por exemplo, eu quero... Voltando aqui, abrir um canal no YouTube, né? Traz essa referência, né? Essa associação. Às vezes não é sobre um canal, mas associe isso com a sua área da sua vida, que a gente está refletindo aqui. Quero fazer um canal. E aí eu assisti um vídeo no YouTube que me disse que para atingir essa velocidade, para atingir essa quantidade de pessoas, para atingir o dinheiro com essa velocidade, eu tenho que fazer isso, 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 isso. Dezembro não é um mês que você vai seguir essas instruções. É para você. Qual é a sua verdade? O que a sua intuição diz? Diz que para você fazer, você tem que, sei lá, colocar uma roupa rosa? Coloca uma roupa rosa. Se é isso que você acredita, sabe? Você tem que mudar a cor do seu cabelo, você tem que mudar a forma como você fala, você tem que mudar como você se posiciona. Tudo que eu falei sobre cor, sobre cabelo, é a forma como você se posiciona. Existe algo por trás de tudo que a gente mostra, né? Qual é a intenção que eu tenho quando eu mudo o meu posicionamento, a minha imagem? Quando eu mudo... Isso traz autenticidade, entende? Quando eu coloco o meu dedo ali, né? Se todo mundo usa preto para falar sobre trabalho, eu vou usar verde, entende? E vou continuar sendo o meu maior incentivador, a minha maior incentivação, digamos assim, tá? O mais interessante aqui é que esse sucesso, né, mais uma vez que você acredita na força que tem, uma vez que você acredita no seu potencial, na sua intuição, na sua individualidade, digamos assim, mais você está associado a um reconhecimento externo. Mais as pessoas também reconhecem a sua autenticidade e o seu propósito em fazer o que você faz, entende? E uma vez que as outras pessoas conseguem reconhecer isso em você, a estruturação material ela é completa, né? Porque isso te traz dinheiro, isso te traz outras coisas que te ajudam a trazer estruturação, tá? Muitas vezes você ainda não encontrou a pessoa que você gostaria de encontrar, porque essa pessoa ela está num nível que você está chegando lá para encontrar, né? Essa pessoa não está a fim de voltar na vida, ela está a fim daqui para cima. Então é você que está crescendo para encontrar essa pessoa, tá? E aqui tem muito uma questão assim. Não chore pelo leite derramado, não chore muito por aquilo que não deu certo, não chore muito por não ter atingido a meta, atingido o objetivo. Existe um porquê por trás disso, por trás de não ter dado certo. E é algo que você vai enxergar, talvez agora, né? Às vezes, por que esse relacionamento não deu certo? Por que essa pessoa me tratou dessa forma? Por que esse trabalho está tão difícil para mim neste momento? Existe um porquê, existe um entendimento a ser esclarecido,
né? Que é um entendimento que te direciona a um caminho de autenticidade e espiritualidade que traz um reconhecimento muito, muito, muito maior, tá? Virginianos, vamos ver a mensagem final para vocês? Mensagem final para o signo de Virgem para dezembro de 2025. Uma carta, por favor. Olha, viraram muitas, mas enfim. No fundo do deck, seja você mesmo. A gente tem a carta do verão, a carta da viagem e a carta da nova carreira. Muitas vezes, a carta do verão, ela me traz muita associação com a carta do sol, né? É uma carta que traz claridade e iluminação para um caminho que é nosso. Aqui eu vou tentar não ser redundante, mas traz muito do que a gente já vinha falando, né? Aqui claramente traz a oportunidade de algo novo, principalmente na sua área profissional, com a carta da nova carreira. É algo novo, mas alinhado a um propósito que é seu, que você vai entender. As outras pessoas não vão entender e nem necessariamente precisam entender neste momento, tá? É muito um alinhamento de você com você mesmo para encontrar o próprio sol, para encontrar a própria verdade, né? Procurareis pela verdade, a verdade vos encontrará. É meio que isso. Tem muito uma questão aqui. Eu posso estar falando com pessoas que estão entrando aí no verão, né? Começando o verão. Mas o verão aqui não é só estação, é um verão de estação pessoal, porque tudo que a gente está falando aqui é uma questão sua, né? É um verão pessoal seu. E esse verão pessoal, o que é o verão pessoal? Quando a gente associa as estações, né, do ano, a gente tem também uma associação conosco. Por exemplo, os chineses, eles usam muito isso, né? O verão, para o tempo chinês, é um tempo de ação, é um tempo de fazer, é um tempo de continuar plantando, de perseverar, sabe? Para que a gente... E é um tempo de colher também, né, em muitos momentos. A colheita ela vem muito ali no outono, onde a gente as folhas começam a cair, as coisas começam a maturar, digamos assim, estar verdadeiramente prontas. Mas no verão é um momento onde existe começa a ver algum fruto, digamos assim, sabe? Começa a ver uma planta, sei lá, ainda que eu falo que vejo aqui, é você mais acreditando naquilo que você mesmo não vê. Por exemplo, plantei na primavera, né, voltando na associação com as estações e conosco. Na primavera é o momento onde eu planto muito, né? Eu tô ali regando, regando. O verão, as raízes começam a se estruturar de certa forma. Só que nem sempre eu tô vendo essas raízes se estruturando. Mas existe algo ali crescendo, sabe? É como se fosse... Aqui me vem muita associação do bambu, né? Aquilo que você vê em cima também tem embaixo. E é você não deixar de acreditar que mesmo que você não vê, por exemplo, o bambu, se ele cresce 10 centímetros para cima, ele cresce 10 centímetros para baixo. Então, às vezes, você está esperando ter 20 centímetros de resultado, ter 20 metros de resultado. Só que é importante acreditar que existe os 20 metros de resultado ali, entende? Só que 10 é invisível, 10 é um momento de estruturação, é aquele tempo de dedicação que você teve. E você, muitas vezes, vai ver 10 centímetros ali, 10 metros, só que é muito de entender que também foi construído coisas que não geraram tantos resultados visíveis, sabe? Mas que tiveram esforço, que tiveram dedicação, que são importantes. Sem os 10 centímetros embaixo, você não consegue ver os 10 centímetros em cima, entende? É meio que essa conotação. E aí você leva para essa área da sua vida naquilo que você está se dedicando, tá? Virginianos, essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje para dezembro. Me deixe saber se fez sentido para você, se ressoou de alguma forma. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Gratidão infinita por estar comigo mais uma vez. E é isso, um excelente, excelente dezembro de 2025, cheio de confiança, cheio de plantar e de colher, cheio de esperança. E é isso. Que Deus te abençoe.
que toda a milícia celeste, os seus anjos protetores, que tudo aquilo que você acredita esteja presente na sua vida, trazendo reforço espiritual, emocional, pessoal, enfim, para essa nova jornada, para esse novo mês. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!